Bom, o que disse, deixa eu botar aqui, o que disse o documento que eles enviaram hoje, o comunicado à imprensa, tá aqui, ó. Diz assim: hoje, a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, Maria Elvira Salazar, e o deputado Darrell Issa apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não estou inventando aqui, não. Isso está escrito aqui no press release, né, no documento de imprensa deles. Diz assim: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como Elon Musk, decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem, o que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos da América. Então ela diz, a lei Nenhum Censor em Nossas Costas, né, o No Censor in Our Shorts Act, especifica que funcionários de governos estrangeiros que agirem contra cidadãos americanos enquanto estiverem nos Estados Unidos, de forma que violaria os seus direitos da primeira emenda se ocorresse nesse país, podem ter a sua entrada negada nos Estados Unidos ou serem deportados e enviados de volta para casa, caso eles estejam aqui. O projeto de lei altera especificamente a lei de imigração e nacionalidade para considerar inadmissível e sujeito à deportação dos Estados Unidos qualquer funcionário estrangeiro que viole os direitos da primeira emenda dos americanos em solo americano. A presidente Salazar defendeu a causa da liberdade de expressão no Brasil em uma recente audiência, comigo lá como testemunha, que detalhou a repressão do governo brasileiro contra usuários do X que discordam deles politicamente. Ai, Paulo, você passou vergonha. Ai, o que aconteceu daquela audiência? Tá aí o que está acontecendo daquela audiência. É que as pessoas são realmente... E eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, ele falando, quem sabe tem que ter paciência e compreensão com quem não sabe. Então, as pessoas que não sabem do que estão falando, eu tenho que ter paciência e compreensão, porque elas não entendem o rumo das coisas. E às vezes parece arrogância, não sei o que, mas não, tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer, eu estou fazendo. Não tem arrogância. Isso não é por mérito meu, não. Todo o mérito e toda a glória é de Deus que permite que isso seja feito. Eu tenho a honra de ser o instrumento da justiça, da verdade, do bem, da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que fazer o certo, trabalhar para restaurar a liberdade de expressão do nosso povo oprimido, é fazer a vontade de Deus. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Diz aqui, ela disse, falas da Maria Salazar, aspas, todos estamos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ah, todos estamos cientes. Pô, chegamos ao ponto onde todos estamos cientes. Não tínhamos um ponto onde todos estávamos cientes. Então, no STF, que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana de capital fechado. Mas os direitos de liberdade de expressão dos americanos também estão sob ataque em todo o mundo e em muitas nações que poderíamos não esperar, disse o deputado Issa. Com a lei Nenhum Censor em Nossas Costas, os funcionários de governos estrangeiros serão notificados, ou melhor, recebem um recado. Neguem aos nossos cidadãos seus direitos da primeira emenda e este país negará sua entrada na América ou lhes mostrará a porta de saída. É muito forte. Não é pouco forte. É muito forte. Não caiu do céu. Eu digo para vocês que, para a gente, volto a dizer, esse não vai ser o único texto, não é um único projeto, mas para a gente chegar a esse concreto, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente chegar, tá aqui o projeto oficial, tá? Esse documento é o documento oficial da Casa dos Representantes.
Tá aqui o texto. Lei para tornar, tá, o que diz o texto aqui, lei para tornar inadmissível e deportável qualquer funcionário do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso americano. Eu vou ler o texto e vou explicar mais ou menos para vocês do que ele se trata, tá? Mas tem um componente aqui importante da lei americana. Primeiro, que existe uma lei de imigração e nacionalidade, o tal do INA Act, é a lei que regula toda a parte migratória nos Estados Unidos. É um calhamaço desse tamanho que diz quem pode ter visto, quem não pode ter visto. Não é Bangu, né? É tudo organizadinho. E diz também quem não pode ser admissível para entrar dentro dos Estados Unidos. E tem dois componentes dentro da lei de INA. Uma questão é a inadmissibilidade. A segunda questão é a deportabilidade. Inadmissibilidade diz que você não é admissível para entrar nos Estados Unidos. Diz o seguinte, basicamente, diz que existe uma série de condições que, se você violar, se você for membro de uma organização terrorista, por exemplo, você é inadmissível, não importa o que você faça, você não pode ser admitido, ou seja, recebido, você não pode entrar dentro dos Estados Unidos. E, portanto, você não recebe visto e, portanto, seu visto é cancelado. O segundo componente tem a ver com a deportabilidade. Diz o seguinte, se você já está em solo americano, se você entrou de alguma forma em território americano e você em algum momento violou uma dessas condições, você passa a poder ser passível de procedimentos de remoção, deportabilidade, você passa a poder ser deportado. E é muito difícil explicar isso para a imprensa brasileira, mas eu estou tentando explicar de forma bastante simples. Então, o que diz a lei, né? Essa lei pode ser citada como lei nenhum censor em nossas costas. Esses são dois. Inadmissibilidade, deportabilidade relacionados à censura de discurso. Inadmissibilidade. A seção 212 da lei de imigração e nacionalidade é alterada, adicionando-se ao final o seguinte, parágrafo J, outra censura. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de um governo estrangeiro, foi responsável por ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos, que, se cometido por um funcionário do governo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, é inadmissível. E aí entra na questão da deportabilidade, que é outro capítulo da lei, a parte da deportabilidade, que basicamente diz que um estrangeiro que faça a mesma coisa pode ser deportado. Então fica inadmissível, não pode entrar, e se tiver aqui é deportado. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. E eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte: nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos. Deixa eu dizer melhor. A primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. O que diz? Diz o seguinte, nós temos liberdade de expressão, de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, né, manifestação, etc, etc. Nós temos liberdade religiosa. Essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos, é proibido que o governo viole esses direitos. Então não existe o que Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. Alexandre não pega jornalista e tira perfil. Não existe um ministro, nem juiz nenhum, pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então o que diz a lei? Ela diz o seguinte, o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ou residentes, né, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como o meu caso, o Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos. Seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso da lei específica para cidadão. Então, vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho
e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino, ou do Paulo Figueiredo, ou de qualquer outro que seja residente ou um cidadão americano. No caso especificamente, cidadão. Normalmente, as leis para cidadão também acompanham residente, né? Os únicos casos que isso não vale são votação, trabalho de júri e ser eleito para cargo público. Mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Então, hoje, o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Não só o Alexandre de Moraes, mas como os atos do Supremo Tribunal Federal são validados pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, estes atos também são cometidos pelos outros ministros. Então, a violação acontece por todos os outros ministros. E mais, procuradores e subprocuradores do Ministério Público que se manifestem nessa direção, agentes da Polícia Federal e principalmente delegados da Polícia Federal que são parte dentro do processo e que estão agindo. Eu volto a dizer, o texto da lei fala funcionário de um governo estrangeiro responsável por ou que execute diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos. Qualquer ato. Então, qualquer um de nós aqui que for censurado, se essa lei for aprovada, passa a tornar impossível, inadmissível ou deportável, se estiver nos Estados Unidos, qualquer um desses. Entendam, é uma porrada. É uma porrada. É uma pancada. É uma coisa que, não só para o Brasil, isso muda o jogo para o mundo todo. Embora o foco da lei seja o Brasil, embora, claro, o outro exemplo flagrante é a violação dos direitos do Elon Musk, que é o caso citado aí. Os direitos do Elon Musk sendo violados. E quando você começa a mexer com gente graúda, você começa a colher as consequências de mexer com gente graúda. Os direitos do Elon Musk foram violados diante dessa lei. E essa lei é retroativa. Ela retroage. Porque a violação é constante. Se ela está em curso, ela é, né? Volto a ler o texto da lei. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de governo estrangeiro, foi responsável, passado, ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão nos Estados Unidos, localizado nos Estados Unidos. Todos, a qualquer tempo. É uma lei extremamente abrangente. Extremamente abrangente. E eu digo para vocês, quem acreditar em mim, acredita em mim. Quem não acreditar, não acredita em mim. O que eu já vi dentro do Congresso dos Estados Unidos, eu já vi cartas para o Departamento de Estado com pedidos específicos que incluem também pedido para revogação de vistos imediatos. Quem viver verá. Esse é um projeto de lei para proibir de forma definitiva. Mas qualquer congressista pode pedir de forma imediata o cancelamento de visto de determinados indivíduos. E vou dizer mais, tá? Não é Alexandre só, não. É barba, cabelo e bigode, eu acho que vai sobrar para Lili Pacheco. Vamos ver. Estou dizendo aqui, o que eu digo que eu tenho certeza, eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, que ainda não aconteceu. Mas eu já vi. Eu já vi que existe. Imediato. Concreto. Na mão. Eu vi outras medidas em discussão. Eu vi projetos para retirada de recursos de ONGs que tiveram convênio com o TSE, ficam proibidas de continuar o convênio com o TSE por causa da censura, que foi lá atrás o que deu origem ao nosso problema. Poderoso, porque corta o problema na origem. Corta o dinheiro de muita gente que estava defendendo esse projeto de censura. E tem um efeito direto na CIA e no Deep State, que um dia a gente conversa com calma. Uma das coisas mais avassaladoras que eu vi, quem viver verá, foi um projeto proibindo a cooperação entre agentes
públicos americanos e o STF do Brasil. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fim da cooperação. Medidas duras. Tem outras coisas por vir. As discussões estão acontecendo, o assunto está inflamado aqui. Eu agradeço ao Alexandre por ter tomado as medidas que acabaram trazendo a saída do X. E agora o que acontece? O que acontece é que, de posse desse e de outros projetos, eu e outras pessoas, eu espero ter a ajuda de outras pessoas, conversei com muita gente, vamos pegar esse projeto e transformar nossa prioridade que esse projeto seja aprovado. Eu já me reuni com mais de 30 deputados que disseram que vão apoiar projetos para restabelecer a democracia no Brasil. Agora eu vou bater na porta de todos eles, porque a primeira etapa que eu precisava é a apresentação do projeto. O primeiro projeto foi apresentado. Parece que virão outros. E a gente vai bater na porta de cada um dos 216 republicanos para pedir, e alguns democratas, para pedir a assinatura desse projeto. Teremos do nosso lado figuras apoiando como Elon Musk, como o CPAC, como talvez o próprio presidente Donald Trump. Teremos pessoas robustas, pesadas do nosso lado. Nos próximos meses, nós vamos ter, paulatinamente, novos co-sponsors, patrocinadores, entrando nesses projetos. Vai ser um trabalho árduo, um trabalho longo, um trabalho custoso, mas eu falei para vocês, e eu volto a repetir, eu só vou parar morto. Por que eu posso dizer qual é o meu plano? Eu estou dizendo qual é o meu plano esse tempo inteiro porque eles não têm como me parar. Já fizeram tudo que podiam fazer comigo. Vou fazer o quê? Vou mandar prender? Tá bom, manda, não tô cagando. Vou continuar, a Interpol já vai ignorar qualquer coisa, eu já não tenho meu passaporte brasileiro mesmo, tá tudo certo, as autoridades americanas vão cooperar. Vão fazer o quê? Vão bloquear mais os meus bens? Já bloquearam. O que pediram para o governo americano bloquear, eles não bloquearam. A intimidação que eles fizeram de mandar o FBI e o US Marshals na minha casa, eu usei para dar subsídios a esse projeto que cessa a cooperação entre o governo americano e o STF. Então, o quanto vocês me atacarem, eu vou atacar de volta. Eu não sou o cara que vocês estão acostumados. Eu deixo esse recado para você, Alexandre, e para todos os demais. Eu não sou feito do mesmo material de geleia que você está acostumado com outros caras. Eu não faço acordo, eu não negocio com terrorista. A gente vai até o final. Se eu perder, perdi. Mas eu não tenho a menor possibilidade de eu retroagir, retroceder 1 milímetro. Não tem acordo, não tem nada. Esse acordo que você fizer com Valdemar, Tarcísio e o cacete, enfia no toba. Eu não faço parte dessa turma. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso com Bolsonaro, eu não tenho compromisso com Tarcísio, eu não tenho compromisso com Nunes, eu não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com Deus e com a minha consciência. E eu não vou dormir de consciência limpa fazendo acordo para salvar a minha pele. Então não adianta mandar emissário, não adianta vir advogadinho e falar, não, tem que conversar, não sei o que, babá. Não adianta, eu não quero, não tenho interesse. Ah, mas você tem um monte de dinheiro bloqueado no Brasil. Ah, mas você tem familiar no Brasil, você não quer voltar para o Brasil. Claro, seria maravilhoso. Mas a que custo? Vou me olhar no espelho como? Então não. O que eu vou dizer para vocês é, nos próximos dias nós teremos mais coisas e eu vou continuar avançando sem parar, sem retroceder. Não parar, não precipitar, não retroceder. Lema do Olavo de Carvalho. Eu vou continuar fazendo isso. E eu acho que nós estamos muito perto de nos livrarmos do ditador. Pacheco, a água vai começar a bater na tua bunda. Eu tenho feito minha missão que a água comece a bater na sua bunda, Pacheco. E vocês, os outros 10 do STF, também. Eu sou só um coitado, eu sou um pobre jornalista. Acho que eu consegui fazer bastante coisa até agora. Mas eu estou só começando.